quando eu fui convidado a participar desse projeto, desse grupo de estudo, eu, de cara, eu senti, né, muito atraído pelo tema por dois motivos. Primeiro que, durante o meu ciclo de mestrado, eu sempre procurei estudar e me aprofundar na questão da defesa das partes mais vulneráveis, né? E me identifiquei como proprietário da terra, como esse segmento vulnerável diante das empresas produtoras de energia eólica. E segundo fato, porque eu tenho muita origem, né? Meu pai ele nasceu em Parelhas, Rio Grande do Norte, onde é uma região que é muito próxima a Santa Luzia. Então, quando eu procuro me refugiar, né, da nossa rotina, eu sempre vou lá para Parelhas, para um sítio, e de longe eu já consigo ver o Parque Eólico de Santa Luzia, e como as cidades lá são cercadas de montanhas, né, eu vejo como um caminho natural esse Parque Eólico também chegar a essa cidade de Parelhas, o qual eu tenho esse vínculo, né, emocional com essa cidade. Então, eu sempre vislumbrei nesse título é, algo como inovador e muito importante de começar a ser arguido para que a gente possa encontrar as soluções necessárias para tratar sobre o tema. Já foi muito bem tratado aqui ao longo do seminário as diversas questões a respeito da necessidade da verificação da proteção ambiental, bem como da proteção ao detentor da terra. No meu estudo específico, eu procurei restringi-lo à análise das hipóteses de rescisão desses contratos de arrendamento para a produção de energia eólica. Visto isso, eu utilizei como extrato o estado de Pernambuco, mais especificamente os municípios de Bonito e de Sanharo, ao qual a gente teve acesso aos contratos, e eu passei a analisar as hipóteses de rescisão que eram previstas nesses contratos. Visto isso, a gente verifica que o que vem ocorrendo, né, eu me identifico muito com aquela tese em que a gente procura diferenciar o crescimento econômico do desenvolvimento econômico, né? Nós temos hoje o crescimento econômico como se fosse a única solução e a solução necessária para trazer uma melhor qualidade de vida, onde isso não é verdade, né? Você trazer indicadores positivos de crescimento ou de produção de energia eólica, por exemplo, de produção de energia elétrica, não é o suficiente. Para que se tenha um verdadeiro desenvolvimento econômico, é preciso que a gente tenha um crescimento econômico, lógico, mas que ele seja atrelado a outras questões, como, por exemplo, a proteção ao meio ambiente, a proteção a esses segmentos mais vulneráveis, para que possa, sim, ocorrer efetivamente uma melhor qualidade de vida das pessoas no geral. Visto isso, nós passamos a perceber a necessidade da intervenção estatal para regular essas situações, sobretudo em que existe uma parte muito hipossuficiente, como é o caso dos contratos de arrendamento eólico. E, bem como no caso em que é tratado um bem de interesse comum, interesse coletivo, como é o vento. Visto isso, nós percebemos que os nossos regulamentos, ou como a gente trata a matéria, ela está ultrapassada, uma vez que o Estatuto da Terra é de 1964, e ele não, logicamente, ele não preveu essa situação dessa relação entre as empresas exploradoras de energia elétrica e os detentores da terra. Nessa situação específica, há uma modificação da parte vulnerável, né? Onde a parte vulnerável passa a ser o proprietário da terra e não o produtor rural. Nós estamos diante de grandes corporações, como já foi bem exposto aqui, em que eles acabam, devido ao seu poder econômico, eles acabam por subjugar de modo excessivo os proprietários da terra. Visto isso, há uma necessidade da melhoria da legislação sobre o tema, bem como que a Agência Nacional de Energia Elétrica ela possa regular de uma melhor forma essa questão. Trazendo para o campo específico da minha análise, que é as hipóteses de rescisão, sair mais um pouco dessa parte geral, nós percebemos que, por exemplo, no contrato existente no município de Bonito, existem 5 hipóteses de rescisão, certo? Onde a primeira seria só com o término da vigência contratual, onde esse contrato ele tem um prazo de vigência de 30 anos, podendo ser prorrogado exclusivamente a critério da empresa produtora de energia eólica. Então, a gente percebe que o detentor da terra
fica evidenciada a sua condição de vulnerabilidade perante a empresa por essa cláusula. A segunda hipótese de rescisão são na existência de causas objetivas e não imputáveis às partes e que inviabilize a manutenção da produção da energia eólica. E essas causas objetivas, elas são arguidas unicamente pelas empresas geradoras de energia elétrica. Então, inserir uma cláusula lá, onde eles podem indicar alguns motivos objetivos e rescindir o contrato de forma unilateral, sem que tenha a obrigação de indenizar os detentores da terra por essa rescisão. Então, a gente verifica que se foi criado uma artimanha, com a inserção de uma cláusula, dando o poder ainda maior para que essas empresas rescindam o contrato de forma unilateral, sem ter que arcar com nenhum prejuízo por isso. A terceira hipótese de rescisão é no caso dos estudos realizados naquela localidade indicarem que os ventos existentes não são suficientes para a instalação do parque eólico. Então, nesse caso, eles poderiam também rescindir o contrato. Como bem já foi exposto pelo professor Fernando, fica evidenciada a clara transferência do risco empresarial das grandes empresas para os detentores da terra. Vemos isso também na próxima hipótese de rescisão, que é no caso da compradora da energia elétrica, atrasar ou tornar-se inadimplente em relação à empresa. Então, esse motivo, essa relação entre essas duas empresas, ocasionaria a possibilidade deles rescindirem o contrato perante o proprietário da terra, sem ter que pagar nada por isso. Então, assim, a gente vê que realmente toda essa análise teórica que mostra a vulnerabilidade desse segmento, ele se materializa quando a gente analisa os contratos que são firmados. E a última hipótese de rescisão que existe, e que é possível que o proprietário da terra se utilize, é no caso das empresas produtoras de energia elétrica, elas entrarem em falência, ou em recuperação civil, em recuperação judicial, ou em liquidação. Então, só nesse caso é que os proprietários da terra poderiam rescindir o contrato. Então, veja, o detentor da terra, na verdade, como já foi bem dito, ele acaba perdendo a propriedade o poder de propriedade sobre o seu bem, né? Uma vez que ele não pode rescindir o contrato, a não ser nessa única ressalva de falência, ou de recuperação judicial, ou de liquidação da empresa. Então, a gente percebe claramente que precisamos aprofundar os estudos para que possamos corrigir essa anomalia e trazer ferramentas que possam trazer o maior equilíbrio nessa relação contratual. E essas disposições, nós percebemos que ela é uma tendência que vem sendo seguida em outras regiões, inclusive por outras empresas, mas que ela possui o mesmo caráter de desigualdade nas hipóteses de rescisão. A outra análise que fizemos foi no município de Sanharo, onde a gente percebe que as cláusulas mudam, mas o sentido geral é o mesmo, dessa desigualdade. Por exemplo, no contrato analisado do município de Sanharo, nós temos apenas 4 hipóteses de rescisão. A primeira é no caso de comum acordo entre as partes, certo? Então, o proprietário da terra ele fica refém da empresa anuir para que se possa ocorrer a rescisão do contrato. A segunda hipótese é no caso de recusa irreversível do órgão público, não poder continuar ou realizar a instalação do parque eólico, então isso seria o motivo. A terceira hipótese de rescisão, a critério exclusivo da empresa produtora de energia eólica, devendo apenas avisar o detentor da terra com a vigência mínima de 30 dias. Então, veja, a empresa ela pode unicamente rescindir o contrato desde que faça um pré-aviso ao detentor da terra de apenas 30 dias. Então, todo o dano que foi gerado, todo aquilo que trouxe de encargo para o detentor da terra, a empresa, ao rescindir o contrato, com apenas essa obrigação, estaria se isentando dessas obrigações. E a última hipótese é também no caso da vigência, ou do término da vigência do prazo contratual. Mas nesse caso específico de Sanharo, nós temos que o contrato ele tem vigência de 49 anos, podendo ser prorrogado automaticamente por mais 22 anos. Então, veja, nós estamos falando de um contrato se somarmos o período, de mais de 60 anos. Então, dentro desse contrato muito extenso, mesmo assim, inexiste hipótese, nesse caso específico, do
detentor da terra rescindi-lo de forma unilateral. Então, ao percebermos, né, que foi formalizado um contrato nesses termos, como eu já dito, resta evidenciado toda a hipossuficiência existente nessa relação. Visto essa hipossuficiência, retomamos ao assunto da necessidade da intervenção estatal para corrigi-lo, uma vez que é papel do Estado exercer esse controle, principalmente em relação aos segmentos menos favorecidos da nossa sociedade. Visto isso, eu deixo para reflexão a questão da legalidade dessas cláusulas contratuais em que demonstram todo esse desequilíbrio, né? Sobreprezando essa legalidade no disposto, por exemplo, no Código Civil, nos artigos 187, 427 e o 424, né? Fala da boa-fé entre as partes, você não poder renunciar ao direito, enfim. Na própria legislação civil, mesmo que eu trate essa questão, que eu entendo que deveria ir para outro caminho, eu tenho hipóteses em que eu tenho margens para questionar a legalidade dessas contratações. Mas, eu repito, eu vejo que o caminho seria, talvez, trazer outros instrumentos que não o Código Civil, né, ou talvez até alterações no Estatuto da Terra, para disciplinar essas inovações e que ela venha trazer disposições que protejam mais os detentores da terra em relação a essas corporações. Visto isso, de modo breve, eu encerro minha apresentação. Eu agradeço novamente ao convite e ao professor Fernando e estamos à disposição sempre que precisar. Então, um abraço a todos.